Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando hoje mais um episódio do Pod Lu. E vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de curtir, apertar o sininho e se inscrever no nosso canal no YouTube. E a nossa convidada de hoje é a belíssima Kati. E nós temos muita coisa super interessante para conversar com a Kati. Eu que sou apaixonada por yoga. E a Kati é fundadora do Kiri Yoga, que é um núcleo, Sim. gente, interessantíssimo, com várias atividades super diferentes. Kati é uma mulher inovadora, além de Maravilhosa, linda. Obrigada. Obrigada, é um prazer Bem-vinda, estar aqui, Kati. Lu. É um prazer estar aqui. Que bom, eu que Eu tô um agradeço, pouco viu? nervosa, gente. Mas vai passar. Imagina, professora nervosa, não é? Não, e de yoga ainda. Uma das perguntas que eu tenho para fazer é justamente essa. Me conta, quem pratica, o praticante de yoga, é sempre calminho, tranquilo? Mito. Tipo a gente, meigo, assim? Não. Não, né? Não, né, na verdade, o yoga, ele te ajuda a construir isso, né? A pessoa que já tem essa calma, ela não precisaria, na verdade, fazer yoga, né? Não teria essa necessidade. Existe essa percepção, assim, porque o yoga realmente convida e te proporciona isso, né? Te proporciona essa construção. Então, não é uma coisa que a gente é uma coisa que a gente ganha com a prática. A gente se transforma. Sim, a Né, gente Kati? se transforma. O yoga é uma prática, na verdade, porque é uma conexão de corpo, mente. Explica pra gente um pouquinho Sim. como é que é isso. Assim, o yoga, ele tem várias vertentes, né? Existem vários tipos de yoga, existem desde os tipos que são só estudos, um yoga mais devocional, não existe a parte física, e existem os yogas que passam pela parte devocional, pela parte filosófica e também com as posturas. E esses yogas que utilizam as posturas como ferramentas, a gente faz posturas, né? Trabalha o corpo, respirações também. A gente usa muito a respiração unida com o corpo para... toda uma construção, Então, né? eu já pratiquei yoga, né, há bastante tempo, por muito tempo. E a respiração é sempre um desafio, né? Porque ela é um exercício também. Sim, não é? E a gente não aprende a respirar, né? Assim, hoje em dia eu acredito que as escolas estejam trabalhando mais isso, mas não existe isso na nossa educação. E respirar, como é uma coisa natural pra gente, não existe essa preocupação, né, em respirar, mas existe muita potência em ampliar a sua respiração. E a respiração também está conectada com vários processos emocionais, né? Por exemplo, quando a gente se encontra com algo, uma situação desafiadora, por exemplo, pode ser que eu prendo a minha respiração inconscientemente para não me conectar com aquela sensação. É uma defesa do nosso organismo. Então, como talvez eu possa, durante a minha vida, passando por processos, né, porque todos nós temos, eu vou bloqueando a minha respiração. Eu vou encurtando a minha respiração nesse processo de me defender do que eu estou sentindo ali e encurto a minha respiração. E isso vai formando uma bola, né? Quanto menos eu respiro, menos eu entro em contato com as coisas. Sem entrar em contato, eu não passo por aquilo, né? Se eu quero passar por um processo, eu preciso olhar para o processo, passar por ele, fluir. Quando eu não respiro, eu me distancio, assim. Então, a respiração está ligada com inúmeras coisas. Olha que interessante, Kati. Então, por exemplo, você acha que a gente pode até desenvolver uma ansiedade ou facilitar Por conta da por respiração. conta da respiração? Sim, com certeza. E o contrário também é verdade, né? Diante de uma situação de nervosismo ou de um processo mesmo que já foi desenvolvido aí de ansiedade, de depressão, a gente pode usar a respiração como ferramenta para ir revertendo esse processo. Tratar com a respiração também. Tratar. E além disso, né, indo para uma parte mais energética, a respiração é a nossa alimentação, né? A gente não vive sem respirar. E dentro do yoga a gente chama isso de prana, que é a nossa energia vital. Então quanto mais a gente respira, mais energia vital eu tenho, mais eu nutro os meus sistemas com energia vital e aí o funcionamento acontece de maneira mais efetiva.
Que legal. Ô, Kati, e me conta, todos esses tipos de yoga, né? Você estava contando, e eu quero que você fale um pouquinho, né? São várias vertentes. Sim, são algumas. Todas têm a respiração envolvida nesse processo? Sim, todas. Todas, porque o yoga, ele olha o ser humano como um ser que é composto de algumas camadas, né? E a gente reconhecendo a nossa camada mais sutil, existe a captação de energia pela respiração, pelo prana, que é uma das formas, né? Existe prana no alimento também, no ambiente. Então, a respiração está sempre presente, conectada. E a meditação? Também. Toda a prática do yoga tem a meditação? Também. Porque como a gente reconhece o ser humano como um ser com diversas partes, a mente é uma delas. E quando o silêncio está presente, né, é isso que a gente chama de meditação, eu ultrapasso a camada da mente. Então, se eu não sou só a mente, eu tenho o silêncio, eu existo sem a minha mente. Então, a respiração, a meditação tá aí sempre presente. Você medita todos os dias? Sim. Pelo menos em algum momento, assim, de parar, respirar, tomar o meu alinhamento ali e seguir o meu dia. Tomar consciência do momento. Sim. E isso a gente pode fazer fazendo outras atividades também, né? Cozinhando, caminhando, tocando uma música, surfando, o que for. Assim, eu estar ali presente, né? Eu não estar completamente conectada com os meus pensamentos já é incrível, um descanso, né? Um descanso da mente. Com certeza. Eu tenho muito essa percepção de que a gente é capaz de meditar em diversos momentos, assim, né? E cada um no seu momento, né? Às vezes a gente pensa que a meditação é só, né, parar ali, fechar os olhinhos, e na verdade não. Não. Né? A gente tem essa ideia, né? Quando se pensa em meditação, você imagina uma pessoa sentada de pernas cruzadas, com as costas eretas, olhos fechados, até sai, né, na imaginação. Mas a gente pode... Que é uma delícia também. Que é uma delícia também, mas a gente pode criar processos aí, né? Os caminhos são diversos para que você chegue no mesmo objetivo. Que legal. E quais os tipos, quais as vertentes do yoga? Eu vou falar mais das físicas, assim, né? Como eu disse, tem o yoga devocional, que não mexe com as posturas. E não é que a pessoa que pratica esse yoga ela não pode praticar os outros. São realmente vertentes que se aprofundam, porque assim, o caminho vai muito longe, né? Então tem o Hatha Yoga, que é a minha formação base, que a gente trabalha bastante com as energias de trabalho e descanso, sempre complementando essas duas energias que estão sempre presentes no nosso dia, né? A gente acorda e vive o nosso dia, depois a gente dorme, e essas energias complementares, elas estão em outras coisas também. E bastante permanência nas posturas, é uma prática que preza pelo tempo, assim, dentro da postura. Respirações, mantras... e mudras também, né? Que são os gestos com as mãos. Tem o Vinyasa Yoga, que é uma prática mais contemporânea. Ela busca atender pessoas com uma vida mais agitada, que não tem tanta paciência para ficar em posturas muito tempo. Em longa permanência. Então, é uma prática mais fluida, que une necessariamente sempre a respiração com o movimento. Então, é uma prática sempre em movimento. As pessoas fazem as movimentações juntas. Então, assim, dentro de uma aula de vinyasa, tá todo mundo se movimentando junto. Deve ser lindo, é uma delícia. Você sai suando, é muito legal. É mais power? É mais power. É mais power. Assim, não é mais power. É que é difícil, assim, falar, porque o Hatha pode ser muito também. E uma aula de vinyasa pode ser mais tranquila. Então, alguém que nunca praticou pode fazer uma aula de vinyasa, não tem problema. Você vai receber a aula vai ser um pouco mais lenta, mas não vai perder esse aspecto de fluir com o corpo e todo mundo. Temos o Iyengar Yoga, que é uma prática que eu gosto muito, tenho muita influência também. É uma prática que usa muitos acessórios, os props, que a gente chama. Então, blocos, cadeiras,
Até é uma faixa que se prende na parede e aí a gente usa para alongar, faixas que usa no corpo também, é uma yoga e preza bastante o alinhamento. E o alinhamento pela saúde, não pela estética. Então, como eu posiciono o meu joelho e os meus músculos nessa posição e como que isso vai te dar saúde, te dar firmeza, segurança dentro da postura. E eu uso muito isso dentro das minhas aulas, ajustando as posturas ao aluno e aos diversos processos, aonde ele está, né, dentro da prática, conforme ele vai avançando. Ô, Kati, porque eu acho que é uma dúvida, né, de muitos, e quanto a uma postura correta, né, quanto à flexibilidade, porque a gente, né, que, assim, de repente começa a assistir uma aula, você fica morrendo de vontade, mas daí você fala, nossa, não vou me quebrar inteira, não vou conseguir. E como é que é, por exemplo, porque eu acho que a grande maioria dos alunos que começam, claro, não vai ter uma super flexibilidade. Sim. Isso é um processo, é possível, tem uma idade específica, a criança pode... É completamente possível. As aulas são direcionadas, né? Eu acho bem interessante, assim, que exista uma adequação da aula a você. Então, yoga para crianças é yoga para crianças. É uma yoga mais lúdica, só tem crianças na sala. Pode parecer besteira o que eu tô falando, mas assim, muita gente me pergunta, eu posso levar meu filho para aula? Eu falo, até pode, dependendo de como for, assim, pode. Mas a criança vai se entediar, entendeu? E se eu for dar uma aula para você com um filho de 5 anos, 6 anos junto, você vai se entediar. São linguagens diferentes, mas dá. E a mesma coisa para pessoas mais velhas, por exemplo, ou com alguma dificuldade. Mas sim, uma postura, ela conta com diversas variações, a gente pode adaptar a postura a você e isso vai aumentando o nível de acordo com como você vai praticando, né? Então, com a sua evolução. Com a sua evolução. Assim. Então, uma pessoa que está vindo pela primeira vez na aula, eu olho, primeiro, né, existe a anamnese, mas quando você olha, assim, você consegue perceber a pessoa dentro da postura, inclusive percebo se está forçando demais ou se está lá no ponto de muito conforto, enfim, dá para perceber como a pessoa se porta pelo corpo, né? E aí a gente vai ajustando, né? Sugestões de faz assim, dobra mais, um pouquinho o seu joelho. Eu gosto muito desse acolhimento, assim, sabe? Vamos no seu ponto. Eu ajusto a postura exatamente como é para você, para que não fique fraca para você e também para que não fique muito forte. E aí, de acordo com as respirações, sempre presente, ganhando espaço, a pessoa vai evoluindo muito. O pessoal mesmo se surpreende, assim, sabe? Com o que, desde uma primeira aula, é capaz de fazer. Yoga é uma delícia, né? Nossa, uma delícia. Conversando aqui com você, eu já estou querendo marcar minha aula. É muito bom. É muito bom. E como é que o yoga surgiu na sua vida? Qual que é a sua formação, Kati? Tá. Eu sou publicitária, eu fiz PUC Campinas, depois de começar a administração também. Fui primeiro para administração, depois eu me formei em publicidade, mas antes de formar a publicidade, eu caí no yoga. Caí no yoga meio... foi assim... Nunca pensei em fazer yoga nem nada. Tinha terminado um relacionamento. Sei bem. E a gente malhava na mesma academia, não queria mais fazer academia. E fui fazer yoga, achava bonito, né? Eu dançava, então sempre achei, talvez, que tinha uma conexão ali. E fui fazer uma aula, não gostava de fazer yoga. Mesmo assim, eu continuei, porque eu achava que aquilo ia fazer bem pra mim, mas não mentalmente, nem nada. Foi mais pro físico mesmo. E eu achava um saco fazer yoga. É mesmo? Achava um saco. Por isso que eu falo, eu entendo vocês. E isso foi bom, assim, pro meu processo. Porque, assim, eu olho, eu sei exatamente o que a pessoa tá pensando. E é um processo mesmo de entender, porque a gente não tem o hábito de sentar e ficar em silêncio, ou até fazer algumas posições. Tem algumas posições que você olha, sabe? Eu vejo a pessoa assim, será eu vou fazer isso mesmo? Sabe? É um movimento que a pessoa não está acostumada a fazer, Sim. Talvez soe estranho. Mas aí eu comecei a, de alguma forma, gostar muito. Junto com o início da prática de yoga, eu comecei muito com as leituras de meditação, com as leituras, assim, eu mergulhei de cabeça.
E aí eu fui entendendo melhor. E a minha cabeça para a formação não foi eu vou ser professora de yoga. Eu fiz as minhas contas ali, o curso para se formar, no fim saía mais barato ao longo dos anos eu me dando aula do que eu fazer yoga. Essa foi a minha cabeça. Hoje eu penso, tá bom, esse foi o jeito de o universo me empurrar pro yoga. E aí eu fui fazer o curso. E no primeiro ano de formação, a gente só estuda a filosofia do yoga. A gente tem as aulas práticas, mas a parte anatômica, de posturas, é só no segundo ano, pelo menos no Isvara, né, onde eu me formei, em Campinas. Você fez essa formação ao mesmo tempo que você cursava a faculdade? Foi. No terceiro ano da faculdade, eu comecei essa formação. Então, eu fazia os dois juntos. Mas quando você começou essa formação, você já sabia que o yoga seria o foco principal aí da... Não, jamais. Foi no primeiro ano que, com os ensinamentos da filosofia, né, tudo que o yoga nos proporciona, a minha cabeça fez... Aí você se apaixonou. E aí eu falei, meu Deus, como ninguém nunca me falou isso antes. E até comecei a olhar, a curar mais profundamente, assim, processos, né, emocionais, familiares. Fui entendendo muita coisa. E aí, ainda no meu primeiro ano de formação, um amigo meu, que era meu terapeuta também na época, me pediu para dar aula. E eu falei, imagina, eu não sei, não me peça isso. Mas ele falou, você sabe alguma coisa, Kátia, não sabe? E eu preciso muito, porque assim, é uma pessoa, né, com muito estudo de tudo que você pode imaginar, assim. Só que a parte física ficava um pouco travada, não tinha muita habilidade, assim, não muita prática de fazer nada, assim, com o corpo. Ele era meio com dificuldade na mobilidade. E aí ele falou, vamos, e aí a gente troca. Eu te dou as sessões e você me dá as aulas. Eu falei, tá bom, vamos. E comecei, incrivelmente, foi uma coisa que eu tive muita facilidade. Foi uma coisa que eu falei, nossa, acho que eu sei fazer isso. Acho que eu sei fazer isso. E aí amigas começaram a pedir também. E começou nessa, assim, não era para eu ser professora nem nada. Eu comecei e aí embalou. Comecei a dar aula no meu prédio também. Trabalhava em agência, trabalhava numa marca. Foi 2 anos, assim, de loucura minha. Ah, você chegou a trabalhar, então, como publicitária há um tempo? Sim, trabalhava. Eu gostava bastante de fazer freelances, então eu cuidava de um restaurante, cuidava de algumas marcas. Cuidei da Slavato também depois, a gente que fundou toda a comunicação, sabe? Sim. Daqui de Atibaia. Fizemos a comunicação por um tempo. Eu trabalhava numa agência também em Campinas. E aí eu fui dando uns passinhos assim a mais pro yoga. As turmas foram crescendo, depois a agência mudou de rumo, se tornou uma produtora, eles reduziram o número de colaboradores, e aí eu falei, é o yoga. É o yoga. É o yoga. Poxa, que legal. E você tem alguns projetos, né? Como é que é o Yogando pela estrada? Bom, é uma viagem, né? Até então era entre mulheres, começou entre mulheres. Começou quando, Kati? O Yogando pela Estrada começou antes de ser o Yogando pela Estrada, porque a gente tinha o Yoga Trip das Minas. Bom, posso contar? Claro. Cronologicamente ainda. Claro. Eu conheci a Carol, uma amiga minha, numa festa de faculdade. Ela era uma amiga de uma amiga minha. E a gente manteve contato ali nas redes sociais, mas nada demais, assim. Nem tinha o Instagram da Kirio ainda. E eu fundei o Instagram da Kirio, ela sempre me acompanhando. E chegou um certo dia que ela falou, amiga, eu tenho um convite para você. Aí eu falei, diga. O que você acha de a gente alugar uma casa na praia, levar a mulherada para praticar yoga, fazer umas atividades e tal? Eu falei, agora? Já. E sabia aquela pessoa que você não tem muito contato, mas tem uma simpatia muito grande pela pessoa? E com esse convite a gente se juntou, né? Convidamos mais uma amiga minha, a Tamara, que é professora de yoga também, para completar o time. E tudo fluiu, assim, maravilhosamente bem. Foi muito louco, porque é muita coisa para organizar, né? Foi uma brincadeira, assim, mas você tem que organizar a casa, você tem que organizar comida, atividades, transporte, a rotina, tudo, né? A gente estava oferecendo algo ali, né, para as meninas. E, enfim, deu muito certo, foi uma viagem maravilhosa. Quem, inclusive, quiser ver, tem o Instagram do Yoga Trip das Minas, tá parado. Mas existe, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E depois, cada um meio que seguiu o seu rumo. A gente ia fazer uma segunda edição, mas a Carol estava grávida. A Carol, inclusive, estava grávida na viagem e a gente não sabia, ficamos sabendo depois.
E aí, passou um tempo, eu fui para Carrancas no final de 2019, Minas Gerais. E falei, nossa, eu quero muito fazer uma viagem aqui. Isso sempre ficou na minha cabeça, as viagens. E aí eu organizei uma viagem para Carrancas, a gente ia, tava tudo perfeitamente perfeito, pandemia. A viagem estava organizada para o dia 20 de março, eu nunca esqueço. Nossa, bem ali na paradinha, Sim. né? E aí a gente cortou tudo, né? Não sabia o que estava acontecendo. A gente ia pegar um ônibus daqui, fechamos um ônibus para ir até lá. Ia ser 6 horas de viagem dentro do... Não ia dar. E aí a gente cancelou. E aí ainda tava com isso na cabeça, as viagens, até que a primeira rolou, eu mudei para Cambori. Pandemia, eu transferi tudo para online, então todos os projetos estavam no online, aulas e cursos. E aí a primeira aconteceu na casa de Cambori ainda. Eu tava morando lá, fiz uma reforma na casa e recebi as meninas lá. Então, fomos surfar. Que a delícia. gente fez aula de surf, foi muito legal. Massagem e as práticas de yoga, claro, né? As práticas de yoga são o carro-chefe na viagem. A gente pratica bastante, eu analiso bastante as meninas. E é um projeto que existe, você tem isso já organizado, eu acredito, Sim. né? Hoje está mais consolidado, Está mais consolidado. Hoje está mais consolidado. As primeiras foram, assim, vamos, mas eu não tinha muita certeza ali do que estava acontecendo. E aí, hoje em dia, deslanchou, graças a Deus. Que delícia. E no seu perfil tem essas informações também para quem tiver curiosidade? Tem. Existe o perfil saber. do Yogando pela Estrada, mas ele está desativado, gente, porque eu entendi que era mais interessante colocar tudo dentro de um só. Ô, Kati, mas você sabe que quando eu vi isso, Yogando pela Estrada, inicialmente, você sabe a sensação que eu tive? Que era a estrada da vida, você. Olha que interessante. Aí depois eu fui pesquisar, fui olhar aí. Eu falei, não, gente, é pela estrada mesmo. De fato. Mas, na verdade, acho que o yoga é muito isso também, né? É a sua estrada, é o seu caminho, a sua conexão. A sua história, né? Então, você pode fazer o Yogando pela Estrada aqui. Sim. Né? E fizemos, né? A última né? edição foi aqui em Atibaia, né? A gente trouxe pra cá, eu abri pra homens, foi a primeira vez. Foi uma proposta diferente, porque todas as edições até agora tinham sido na praia, né? No litoral, e agora foi na serra. Foi na serra, foi na montanha. Foi o subindo a serra. E os meninos, como é que eles se comportam no yoga? Olha, eu tenho alguns alunos homens, são mais mulheres, né? Eu acho que existe ainda um pouco dessa tendência. Mas os homens são fantásticos, assim, é muito legal ver eles equilibrando mesmo essa energia. Eu acho tão importante isso, muito, né? Porque mostrar o homem que é legal, possível, que é possível. Totalmente. Casais, eu atendo muito casais que praticam yoga junto, é muito maravilhoso. Porque o homem, naturalmente, ele tem mais essa energia de força, de acontecer, de atividade. Mentalmente também dizendo, e o yoga ele traz um pouco desse equilíbrio, né, da flexibilidade, da mobilidade, de fazer as coisas mais devagar, de respirar, de controlar os pensamentos ali para não ficar tão pilhado, então é maravilhoso. Super legal, olha só, muito bom. Na época que eu pratiquei yoga, isso tem bastante tempo, meu marido fez algumas aulas comigo. Inicialmente eu levava ele meio que arrastado, assim, mas depois foi super interessante porque ele começou a curtir. E é muito bom, muito gostoso mesmo. É maravilhoso. Ô, Kati, e as aulas online, né? Elas vieram com tudo aí na pandemia. Continua com muita força. Com muita força. Com muita força. A gente foi meio que obrigado, né, a passar tudo pro online. Eu não sou uma grande adepta de aulas pelo YouTube. Falo muito isso no meu Instagram. Eu acho maravilhoso, acho que dá entrega, né, o yoga para todo mundo com mais frequência. Mas eu acho que deixa muita coisa passar, além da segurança, né? A pessoa pode se machucar. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que chegaram até mim e falaram: eu estava fazendo yoga pelo YouTube e me machuquei. E além disso, o yoga te revela muita coisa, né? Então, você pode ter algum problema em algum lugar que você nunca sentiu. Você vai fazer uma prática, encontra o problema. Eu digo entre aspas, porque você tem que ir atrás, né? Fazer um exame, alguma coisa assim. Dependendo do caso. E aí a pessoa não sabe o que fazer, acha que o yoga que machucou. Mas, na verdade, o yoga revelou aquilo. E aí, né, ela tem que ir atrás. Então,
Mas enfim. Mas é totalmente possível. É possível. É possível a aula online. Ah, sim, não, totalmente completamente. possível, E aí, né? com isso, eu digo isso porque eu fui bem arrastada, assim, pro online. Foi uma coisa que foi obrigada mesmo. Todos nós, né? Acho que em todos os sentidos, assim. E eu não a ia gente deixar acabou os indo pro alunos online, sem aula. E aí eu falei, bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí eu desenvolvi toda uma técnica. Porque eu imagino, você tem que... Eu acho que a professora de yoga online tem que ter um conhecimento, um entendimento muito profundo, né, Kati? Porque Sim. correção de postura, Sim. não é? Aprimorei muito os meus comandos verbais, porque enquanto você tá ali tocando na pessoa é maravilhoso. É fácil, né? Mais fácil, digamos assim. É mais fácil. E aí, dentro, né, do online, você precisa ter um pouco mais de habilidade com o essas verbal. aulas online, elas são aulas particulares ou não? Ou você tem grupos? Como é que é? São as duas coisas. Existe mesmo? o personal É possível yoga, grupos, por sim, exemplo? e eu tenho o grupo, que é a comunidade. Então, a gente pratica online. Eu peço para que as pessoas se filmem. Então, assim, celularzinho fazendo a aula e computador fazendo a aula e o celular se filmando em time-lapse. E depois os alunos me mandam a aula e eu olho um pouco mais com detalhe, né? Porque dentro da aula eu tô olhando todo mundo da turma e aí individualmente as pessoas me mandam. Você consegue a gente avaliar. Tira foto, Olha que faz interessante um questionário. isso. E até para a pessoa, né? Sim, pra pessoa é se maravilhoso, e ela vê a própria evolução, assim, eu vivo tirando print, mandando para elas, tipo, olha isso, olha essa diferença, é maravilhoso. Nossa, que legal. E fora isso, Sim. você também dá aulas presenciais hoje. Isso voltou, Sim, né? Graças a Deus. Isso voltou, graças a Deus eu voltei a morar em Atibaia depois de longos 10 anos. Você ficou 10 anos fora, 10 Kati. anos fora. E tô dando aula agora no Jardim do Lago, no estúdio maravilhoso da CI. E tem sido, assim, um alívio. Muito bom, né? Muito bom. O online é maravilhoso também, mas o presencial te dá muitas oportunidades, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o diferente. online veio e nos assustou um tanto, né, no início, mas veio para ficar. Veio para ficar. Acho que facilitou muito a vida de todo mundo. Eu sempre falo, desburocratizou muita coisa. Muito, muito. Não é? Tem E coisas que, bom. inclusive, o online é melhor. A gente tem isso gravado, sabe? Das pessoas mesmo? praticando. Tipo o quê? Eu gravo, a gente grava, né? A gente se grava, a pessoa pode gravar a tela também. Antes eu gravava todo mundo, hoje em dia eu peço para eles gravarem, porque daí a gente tem mais detalhes ainda. As aulas gravadas, então todas as aulas que eu dou no online, os alunos ficam com a aula, podem fazer quando quiserem, repetirem, ou também se faltou, pode fazer. Então essas coisas do online, assim, foi maravilhoso. Tanto que ele não saiu completamente daquele hoje em dia, existe o híbrido. Eu uni essas duas coisas, agora a gente faz o presencial e faz o online também, então o aluno tem a possibilidade de escolher se ele vai fazer só online, só presencial ou mesclar os dois. Olha que interessante. É maravilhoso. Isso é muito bom, né? Sim. Porque pra gente que corre muito, que não tem tempo, você consegue dar uma equilibrada ali. Sim, pra quem tem criança em casa. É verdade. Não precisa, né, deixar a criança sozinha. Que delícia. É incrível. Que delícia. E me fala um pouquinho sobre a vida digital. O que você acha? Como é que é esse mundo digital dentro do yoga? Né? Quando a gente está falando aí do digital, eu quero que você fale um pouquinho da sua percepção. Né? Eu acho que o yoga tem muito essa conexão. Feeling. E hoje em dia todo mundo ali, super ali. conectado. E você como publicitária, o seu olhar, como é que é isso? Eu acho maravilhoso, né? Desde que a gente tem aí o yoga na internet, todo mundo fala de yoga hoje em dia, né? A gente tem yoga nas escolas, muita gente famosa fazendo yoga, então eu acho que a internet teve um papel crucial de disponibilizar todas essas informações, de facilitar, né? Isso. Até inclusive livros, grupos de apoio, passa um pouco das redes sociais, sabe? Isso vão formando comunidades, troca de informação enorme, mas eu acho que não pode parar por aí. Quem deseja realmente praticar e se aprofundar no yoga, e não precisa ser nem tanto no yoga, né? A pessoa não precisa ser professor de yoga para manjar do yoga, ela pode se aprofundar no yoga no sentido de autoconhecimento. Quanto mais você vai aí, mais coisa tem para olhar, né? Para trabalhar. Mas só a internet, eu acho que não te oferece tudo, né? Tanto no sentido de livros,
Os livros estão aí, todo o conhecimento que ultrapassa um pouco do que está na internet. E de ter um professor também, né? Eu acho que esse Faz a direcionamento diferença. faz total diferença, né? Faz. Kátia? Mas eu acho a internet maravilhosa. Muitas das pessoas que eu conheço do yoga, eu conheci Foi pela dali. internet. Algumas conheço presencialmente, outras ainda não. Mas muitas conexões, muita gente que bebe desse conhecimento que talvez não beberia se a internet Sim, não tivesse. É fantástico, Aí, né? eu acho, eu amo. Que legal. E uma outra curiosidade, o que significa Kirill? É do meu sobrenome, Kyriopoulos. Sim. Olha só! Eu, na verdade, né, a publicitária, entreguei a minha construção de marca para um amigo que eu confiava muito, que trabalhava comigo na agência, porque eu não era muito boa em criação, assim, de marca. Não, gente, é assim, você é assim, muito boa, Não, de criação de conteúdo, eu tenho acho facilidade. ela maravilhosa, gente, maravilhosa. Obrigada. Eu recebi um convite dela, né? Sim. Para um evento que teve. Eu fiquei, juro, apaixonada. Ai, que Achei bom. a coisa mais linda do mundo. Foi com assim, muito energia. E você escreve super bem. Obrigada. Né? Eu falei, caracas, essa menina, olha. A comunicação está muito presente, né? Eu digo que a publicidade e o yoga foram um casamento perfeito para mim, com metade certeza. metade. Às vezes a galera fala, você é formada, né? Mas você não usa mais a publicidade. Claro que usa, né? Todos os dias Gente, da minha usa, vida. usa. E ela usa super bem, porque ela é muito criativa, Obrigada, assim, Lu. uma energia maravilhosa, um bom gosto. Obrigada. Fiquei obrigada. encantada. E é assim minha paixão, ter um espaço ali para usar, né, as coisas que eu sei tanto que eu aprendi na publicidade quanto na comunicação na vida em si, né, junto com o yoga é fantástico. Mas não foi você, então, que criou o nome? Não fui eu que criei, eu dei, né, pro Alan Zito criar a minha marca. E aí ele me veio com esse nome, eu falei, é esse. É isso. Na hora. É Foi isso. de primeira. Algumas pessoas já me chamavam de Criô, né? Aleatoriamente, assim, por conta do meu sobrenome. E aí ficou. Criou. Ficou. Olha, nossa, eu sabia, gente, que o sobrenome dela Ela é era Kyriopoulos. Kyriopoulos, mas eu Não ligou, as pessoas não não liguei, ligam você mesmo. acredita? Muita Eu liguei gente, mais assim com yoga, muita Kirio. gente pergunta se Eu é falei, um tipo será de que é algum yoga. nome, alguma coisa, não, né? Mas Fiquei não. pensando, ai, tá vendo? Olha, às vezes é mais simples do que a gente Tá imagina. mais perto. Você acha que o yoga é uma prática simples? Ai, em que sentido, Lu? Assim, tipo, vamos lá, todo mundo pode, é fácil, todo mundo vai completamente, curtir. completamente. Né? Completamente. É algo de se entender. Muito. Porque muita gente relaciona o yoga com o esporte. E, na verdade, não é, né? É, um pouco mais, é né? um pouco mais, né? Você acha que é simples? Assim, eu acho que as coisas existem começo, meio e continuidade. No yoga não tem muito fim, né? Tem um processo, tem que ser respeitado esse processo. Assim, existem alguns tipos de yoga que utilizam, assim, um pouco desse processo. Eu não. Mas eu digo no sentido de eu não preciso dar uma primeira aula para uma pessoa cheia de nomes em sânscrito e cheia de posturas complicadas e cheio de coisas que, assim, a pessoa vai sair de lá. Então, Eu vim porque aqui dá uma pra impressão relaxar. de ser, né? E de que é difícil. tem aulas assim. Porque às vezes a gente escuta isso. Ai, não, gente, mas yoga E não. é difícil, né? Não. Eu desafio você que nunca Ah lá, praticou, que acha que yoga pode ser um saco, que você não vai conseguir vir fazer uma aula, porque assim, é um abraço, sabe? É muito bom, né? Eu gosto de receber as pessoas e mostrar que elas são capazes, porque elas têm um corpo, uma mente e a vontade de estar aqui, então é completamente capaz. Existem aulas muito simples, né? O simples é maravilhoso. 5 minutos fazendo, sei lá, um espreguiço, sabe? Se espreguiçar e respirar com consciência, pronto. É o máximo. Já é o máximo. E quanto à alimentação? O yoga cuida disso, orienta? Como é que você é com relação a isso, Kátia? O yoga tem alguns direcionamentos, assim, né? Não nada exigido, mas ele toca em alguns assuntos que te estimulam a ter certo tipo de alimentação. O yoga está bem conectado com a Ayurveda, né? Que é a medicina mais antiga, mais tradicional. Então, existem muitos direcionamentos em relação a isso, mas não é todo mundo que pratica yoga que tem relação com a Ayurveda e não precisa ter também.
Mas eu acho que o yoga ele te traz uma consciência muito grande em vários âmbitos da vida, não é? Sim. Acaba gerando uma transformação aí, bastante. né? A gente trabalha com autoconsciência, com limpeza também, né? Existe essa intenção de pureza. Então, a gente sabe que quando a gente come muita besteira, a gente está se intoxicando, né? Então, isso acaba influenciando em outros aspectos. Mas algo que eu acho que o yoga influencia bastante é o não comer carne. Não comer carne. Não comer carne, porque primeiro princípio do yoga é o ahimsa, que é a não violência, que a gente entende que não somos ninguém para praticar a violência, nem com nós mesmos, nem desde o momento que a gente fica, sabe, se martelando internamente, nossa, você não consegue, você é burra. Se preocupando também, e com os outros, desde, né, violência física até palavras também, Sim. como a gente se relaciona com isso, e também com a vida de outros seres. Então, o yoga eu vejo que ele estimula bastante isso. Comigo, eu acho que não foi diretamente conectado. Você é vegetariana? Eu sou vegetariana, faz muito tempo. Acho que vai fazer acho que desde 2015. Faz bastante tempo. Mas não foi, eu acho que um convite do yoga. Eu acho que foi até antes. Não lembro exatamente, assim. Mas que com certeza fortaleceu, né? Mas não é... Não é necessário. Não é necessário. Não, nada disso. Nada disso? Nada disso. Poxa, legal. E outra curiosidade. Você publicitária, de repente, professora de yoga, como é que foi isso para sua família, para os seus pais, seus irmãos? Eles já esperavam isso da Kátia ou não? Jamais, foi um sustão? Jamais. Assim, eu fui me arrastando ali pro yoga, né? Fui, uma quietinha, turma aqui, Tati? uma turma ali. Você foi quietinha? Não fui tanto foi quietinha, natural. foi natural mesmo, foi natural. E assim, quando eu contava, não tinha muito... que legal. Era uma coisa assim, né? Inimaginável. E aí, quando eu saí da agência e realmente decidi ir para esse rumo, não foi muito fácil, não foi uma coisa abraçada, a gente enfrentou alguns problemas, assim. Porque eu entendo, né? Imagina, as pessoas não entendem muito bem o que é o yoga, e o ser professor de yoga também pode te trazer um pouco de limitação, porque eu dependo do meu corpo, eu dependo do meu tempo, então os meus ganhos podem ser limitados, o meu corpo é limitado, e né, meu pai é empresário. Mas hoje eu sei que você dá aula para sua mãe. Sim. Não é? A gente passou aí por diversas coisas, né? Eles enxergam tudo isso é uma evolução, de outra, né, Kátia? Total. De outra maneira, me ajudam muito, né? Com todo o conhecimento, assim, como eles podem. Porque não existe... Eles falam, né? Eu não entendo do que você faz, mas, assim... a gente te apoia hoje em dia. Ai, assim, que a lindo. gente foi um processo, assim, foi bem doloroso, inclusive, em alguns momentos. Mas é um ato de muita coragem fazer o que amamos, Sim. não é verdade? E o que acreditamos, E o que né? acreditamos, Porque então... sempre acreditei muito. É um ato de muita coragem e eu sempre parabenizo quem faz isso, porque obrigada. não é fácil, né? Acho que o ser humano tem essa tendência de buscar ali o caminho mais fácil, Conhecido, muitas vezes, né? Deixa a felicidade passar aí, né? Eu falo, a vida é uma só, né, Kátia? E nada é para sempre. Eu acho que são momentos e a gente tem que viver com intensidade todos eles. Completamente. Né? E acho que até cabe aqui falar. Existe algo que chama Ikigai. Você já ouviu falar, Lu? Ikigai, não. Ikigai é um termo em japonês. Eu não vou saber traduzir exatamente isso, mas é uma teoria que busca colocar você para procurar o seu propósito. E ele une uma coisa que você é boa, uma coisa que o mundo precisa, uma coisa que você pode ser remunerado por isso, e esqueci a quarta coisa. Mas é um conjunto que... Enzo. Mas é um conjunto que traz essa... Não é só aquilo, eu vou fazer porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu me sinto bem em fazer, então esse é o meu propósito. Não, existe algo muito maior aí, né? E muita gente fala, eu não... Tá infeliz com o emprego, mas eu não sei fazer outra coisa, ou eu acho que não vou ganhar dinheiro com o meu hobby. O seu hobby pode ser o seu trabalho, pode ser o seu hobby também, pode existir alguma outra coisa que você gosta, faz bem, o mundo precisa e você pode ser remunerado, é isso.
Então, Lembrou é a muito quarta. legal. Lembrei a quarta. Lembrou, viu, meninos? Eles ficam rindo. Que máximo, eu não sabia muito legal. dessa teoria, muito mas legal, é muito real. né? Pesquisem. Tem muita coisa para tirar daí. Poxa, muito bom. Agora, vamos fazer um ping-pong? Vamos. Eu vou te fazer umas perguntinhas e você vai me dar umas respostas rápidas, tá bom? Tá bom. Kati, um filme. Harry Potter. Eu amo. Ai, eu também. Eu amo, não me delícia. canso de assistir. É assim, eu fico babando. Ai, é muito lindo Eu mesmo, né? Eu amo. Um artista. John Mayer. Uau, uma música. Nossa, Gravity, aproveitando. Olha, dele. Um sonho, Kati. Nossa, eu tenho muito o sonho de conseguir colaborar em grande escala, assim, com o resgate animal. Com Olha só. o apoio animal, não só pets, mas em outros aspectos também. A gente tem passado por um momento de bastante consciência, né, em relação a isso, aos maus tratos animais e muitos animais que não têm para onde ir quando acontece alguma coisa, assim, quando um canil é fechado, Sim. ou quando, sei lá, um abatedouro ilegal é fechado. E existem essas instituições que têm muitos custos, porque os animais são grandes, são Exato. muitos animais, são muitos cuidados, veterinário, tudo. E eu tenho muito um sonho. Antes eu queria ter uma fazenda para cuidar de tudo isso. Hoje eu vejo um pouco mais que eu posso... Tem uma ONG aqui em Atibaia, Kati, que é Doar Amor Não Tem Preço. Você conhece? Eu acho que eu já ouvi falar. Fica perto da gente, ali no bairro do Cachoeira. E eles fazem um trabalho belíssimo. Olha só. Belíssimo. Com muito sacrifício. É tudo muito difícil, né? Sim, é muito porque exatamente difícil, como, gente. como você disse, né? Pegar um animalzinho não é só a ração. Nossa, eu não Mas resgatei tem- a Blair. Com a Exato. Exato. Já Exato. foi uma grana, assim, um animal, né? Então, com muitos deve ser bem... Mas Muito maior. dê uma olhadinha. Doar Amor Não Tem eu Preço. vou É ver. muito legal. Depois eu vou compartilhar o Sim. perfil com você. E a gente pode ir Bem ajudando interessante. também, Claro, né? Se unir claro, para ir colaborando. divulgando, ajudando. Se Sim. cada um faz um pouquinho, Total, sempre a gente nas- faz um pocão daqui a pouco. Muito, Não é? Total. Uma frase. Uau. Ai. Nossa, uma frase. Que difícil. Deixa eu pensar. Ou uma palavra. Presença. 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 Fazer as coisas com Com o máximo de consciência, presença. com o Parece máximo que a de gente pre- expande Que o lindo. tempo com presença. Se eu tô aqui fazendo... E como é pensando- importante isso, né? E a Muito. gente, muitas vezes, vai no automático. É, A vida vai nos deixando assim, né? sim. Eu vou falar uma frase e você completa, Tá. tá bom? Eu nunca mais vou. Nossa, deixar de praticar. Quando... Gente, foi direto ali, ó. Deixar viu? de praticar. Porque eu sinto muita diferença, assim, quando eu tô sem praticar. Eu fico, sabe, ansiosa, pilhada. Eu falo, meu, o que tá acontecendo? E não precisa ser uma prática de 1 hora e meia, nada. É sentar ali 5 minutos ou fazer 2 posições, 3 posições, já me bota no eixo e eu sigo muito melhor. Muito bom. Kati, quero super te agradecer. Maravilhosa. Viu? Eu amei, Você foi que é muito linda, gostoso. linda, linda. Muito bom, né? Foi muito bom. E assim, gente, muito feliz mesmo por você Obrigada, ter compartilhado conosco tanta informação linda, deliciosa. Você é pura energia, Obrigada, pura eu que energia fico boa. feliz. E que delícia que você está aqui em Atibaia, perto da gente. né? Sim, nossa, estou muito feliz com essa volta para cá. Muito mesmo. Muitíssimo obrigada, Obrigada, viu, Lu. Kati? Eu que agradeço. Obrigada. E vocês que estão nos assistindo, lembrem-se de curtir, de assinar o nosso canal, apertar o sininho e nos veremos na próxima quinta aqui no Pod Lu, às 19 horas. Kati, gratidão, obrigada. gratidão a todos. Muito obrigada, viu? gente. Até. Muito obrigada.
Que delícia! Foi muito bom! Que linda! Fiquei muito feliz. Gente, quanta informação boa! Muito! Nossa, passa muito rápido, gente. Muito rápido, olha só, 45 Passa minutos muito ali. rápido. Eles botam esse cronômetro pra você ver. Eles me dão 40 minutos, mas eu nunca consigo. Eu fico ali, assim, tentando me equilibrar. Mas... Mulher, né, gente? Mulher não tem jeito, mulher com mulher. E assunto bom, Exato, a gente se deixar, a entende. gente vai. Muito bom. Ah, obrigada mesmo. Ai, viu? obrigada, Lu. Davi, vamos fazer fotos? Vamos fazer fotos. Ai, obrigada.